Bom dia, quarto ano. Vamos para a nossa aula de revisão de ciências, onde nós ficamos na aula passada com o exercitando da página 18 para casa. Vamos fazer a correção, tá? Na escola Mundo Mágico, a professora Elaine faltou e houve a junção das salas. Era um dia frio e os alunos não queriam abrir as janelas. Qual ou quais são os riscos à saúde de as janelas permanecerem fechadas com uma sala cheia? O primeiro risco é que com a janela fechada não vai haver a circulação do ar, né? E se não há a circulação do ar, o que é que vai acontecer? A concentração de alguns micro-organismos vai se concentrar ali. Vai fazer com que aqueles micro-organismos eles permaneçam por mais tempo no local, tá? Segundo quesito, por que quando nos machucamos devemos limpar a ferida? Nós vimos na aula atrasada que a gente precisa limpar a ferida porque o que acontece? Os micro-organismos eles esperam só uma abertura na nossa pele, tá? Para poder entrar e causar doenças. Então, se a gente limpa, a gente acaba fechando essa entrada para que os micro-organismos não consigam penetrar na pele. Terceiro, associe as colunas abaixo de acordo com a definição de cada uma. Aí, letra A, antisséptico, B, anticorpo, C, inflamação e D, infecção. Aí eu tenho do lado, resposta do corpo humano a batidas à agressões. Isso aí é uma inflamação, tá? Substâncias que destroem micro-organismos. São os antissépticos. O principal dele é o álcool 70. Ocorre quando micro-organismos entram no nosso corpo. O que é que vai ocorrer aí? A infecção. Faz parte do mecanismo de defesa do corpo humano. São os anticorpos. Quarto, de acordo com o que você estudou no capítulo, podemos afirmar que todos os micro-organismos são prejudiciais à saúde? Não, a gente viu que não, né? Agora a gente precisa justificar o porquê não. Existem alguns micro-organismos, gente, que ajudam o nosso corpo a funcionar melhor. Nós temos o exemplo, a gente pode citar como exemplo os lactobacilos, que eles ajudam ao intestino trabalhar melhor. Quinto, de modo geral, qual a importância dos fungos na natureza? Vejam bem, os fungos eles têm papéis, tá? Bem interessantes na natureza. Eles são seres decompositores, eles ajudam reciclando energias, né? E também eles são elementos da natureza, tá? Sexto quesito, página 19. Complete a tabela abaixo com uma doença causada por cada um dos micro-organismos indicados. Escreva também uma forma de prevenção dessa doença. Vejam que isso aí é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão escolher aí uma doença causada por bactéria, uma por protozoário, uma por fungos e uma por vírus. E você vai escrever abaixo como evitar, uma resposta pessoal. Sétimo, assinale a alternativa correta. Letra A. Os seres microscópicos usados na produção de pães são os... A gente viu na aula passada que quem faz a produção dos pães são os fungos, tá? B. Um exemplo de fungos comestíveis são os... Daí, de bolores, cogumelos, mofos, orelha de pau, o único que é comestível é o cogumelo. Oitavo, escreva o nome do micro-organismo que se relaciona a cada uma das imagens abaixo. Esse primeiro aqui, eles são bacilos, tá? E ele tem um formato específico de bactéria. Este segundo aqui, ó, são fungos. São o bolor, né? Aqui a gente viu na aula passada
que ele é um protozoário, é um barbeiro, né? E ele causa a doença de Chagas. O último, eu tenho o vírus, que é causado pelo mosquito da dengue. Vamos agora para o caderno de atividade, onde nós vamos fazer algumas correções, tá? E em seguida nós vamos dar continuidade à revisão deste capítulo que a gente estudou. Aí o primeiro capítulo, na página 2, eu tenho o primeiro quesito. Observe a imagem abaixo. Quais são os cuidados que o garoto deve tomar com o ferimento? Um dos primeiros cuidados que a gente tem que fazer, né, é lavar bem a ferida, tratar com antisséptico e manter isolada do ar livre, ou com curativo ou com esparadrapo, tá? Segundo, Massaro foi assistir a uma palestra de seu youtuber favorito. Chegando ao local, observou que lá havia inúmeras pessoas e pouca circulação de ar. Decidiu então ir embora e assisti-la online. Letra A. Massaro agiu corretamente? Ele agiu corretamente, sim, né? Agora vem a questão do porquê. Uma das causas que ele agiu corretamente é porque quanto mais eu tenho aglomeração, né, mais o ambiente vai estar propício à entrada de micro-organismos e à proliferação de doenças, tá? B. O que deve ser feito em ambientes fechados para que estes comportem a aglomeração de pessoas? O que é que a gente tem que fazer? Instalar janelas grandes, né? Aparelhos de ar-condicionado, exaustores, ventiladores, tudo que facilite a circulação do ar. Terceiro, página 3. Observe as imagens abaixo e responda as perguntas. Na primeira imagem, tá? Eu tenho a imagem de um braço com ferimento. E na 2 eu tenho uma boca com ferimento. E nós vamos ver aí. Letra A. Qual imagem representa uma infecção? A infecção, ela vai ser representada pela imagem 2, tá? E B. Qual imagem representa uma inflamação? A1. Aí agora vem a questão. Qual a diferença entre elas? Vejam bem. Eu falei na aula passada que a infecção, né, ela era caracterizada pela entrada de micro-organismos no corpo humano, que causavam feridas, né? E já a inflamação é a resposta do corpo a qualquer tipo de agressão feita por ela. Sem ter havido encontrado nenhum micro-organismo, tá? Aí nesse caso, o que é que vai se ter? Vai ter hematomas, inchaços e etc. Quais são os organismos microscópicos? Quarto, leia as afirmações a seguir e depois assinale V para verdadeiro e F para falso. A primeira alternativa. Os vírus são seres microscópicos, parasitas do interior das células. Verdadeiro. Há vírus benéficos à saúde dos seres humanos. Nenhum vírus é benéfico, né? Nenhum vírus traz benefício. Então, falso. Os vírus têm tamanho igual ao das bactérias. Não, não é. Os vírus podem ser transmitidos pelo ar, por contato com sangue contaminado e de várias outras maneiras. Sim, verdadeiro. A sequência fica V, F, F, V. Aí tem a questão embaixo. Agora, reescreva as frases corretamente. Lá na que está falsa, a segunda alternativa que diz há vírus benéficos à saúde dos seres humanos, você vai colocar que não há vírus benéficos à saúde dos seres humanos. E onde diz os vírus têm tamanho igual ao das bactérias, não. Os vírus não têm tamanho igual ao das bactérias, tá? Quinto, página 4. Pinte da cor que preferir apenas os quadros com doenças bacterianas. Depois responda as questões. Só os quadros que têm doenças causadas por bactérias, tá? Eu só tenho duas aí, que é salmonelose e a tuberculose. Letra A. Quais são os meios de transmissão
dessas doenças bacterianas. Vejam bem, a primeira que a gente encontrou, ela é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados, né? Já a segunda, tuberculose, ela é transmitida pelas vias aéreas, ao inspirar, né, o ar contaminado pela bactéria, certo? Eliminada pela pessoa que espirra próxima ao outro. A pessoa que espirra próximo ao outro, e essa pessoa que está espirrando possui a bactéria da tuberculose. B. Quais são os sintomas dessa doença? A salmonelose causa diarreia e vômito. E já a tuberculose, ela vai trazer o quê? Dificuldades de respiração, né? Podendo chegar até uma tosse com sangue, tá? E muita insuficiência respiratória. C. Quais são os micro-organismos causadores das doenças que você não pintou? A gente nem pintou doenças de Chagas e nem a AIDS, né? A doença de Chagas, ela é causada por um protozoário, né? E a AIDS, ela é causada pelo vírus, certo? Sexto, desvende a charada, complete as palavras com as letras que estão faltando. No final, junte as letras que você escreveu e relembre um tipo de medicamento usado para inibir o crescimento de bactérias. Esse tipo de medicamento é um antibiótico, tá? Então, você vai completar aí com as letras que constituem a palavra antibiótico. Então, vai ficar: as bactérias estão presentes em todos os lugares, por isso devemos tomar cuidado. Elas podem apresentar vários formatos, como bacilo, vibrião, coco e esperilo. Embora sejam relacionadas a doenças, são usadas na indústria alimentícia e estão presentes no corpo humano, certo? Vamos para a página 5, sétimo quesito. Vamos ajudar aí a entender a classificação das bactérias. Desenhe 4 formatos de bactérias citadas no exercício anterior. Então, você vai desenhar o quê? O coco, o bacilo, o vibrião e o esperilo, tá? Oitavo, agora um desafio. Sobre os vírus, assinale a alternativa correta. Todas as alternativas aí estão falsas, só tem uma correta. A única correta que está aí é: esses micro-organismos parasitam as células hospedeiras para se reproduzirem, tá? É a segunda alternativa. Nono, como é possível evitar a contaminação por vírus? Uma das formas da gente evitar é com a vacinação em dias, né? E evitar o quê? Locais com aglomeração, evitar o contato, né, com algumas pessoas que tenham, tá? O vírus, por exemplo, é exemplo da AIDS, certo? 10º, os fungos podem se apresentar de diversas maneiras. Nomeie o produto dos fungos ilustrados abaixo, encontrados no Pormássaro na casa de seus avós. Esse primeiro fungo aí, a gente já está vendo nitidamente que é o mofo, né? O bolô, tanto faz. E o outro é o cogumelo. Na página 6, pergunta: qual a diferença entre os fungos ilustrados na atividade anterior? Observe esses fungos da atividade anterior. Vejam bem, essa primeira aqui, eles são o bolô, né? São o mofo. Elas são células organizadas, né? Que a gente viu, em filamentos. Já o cogumelo, eles são fungos macroscópicos, né? Eles podem ser vistos a olho nu. Alguns são comestíveis, outros não, certo? Quais características de um ambiente o torna favorável ao desenvolvimento dos fungos? Nós vimos na aula passada que o ambiente, ele é propício, ele é favorável ao desenvolvimento dos fungos quando ele é um ambiente úmido, né? E com pouca claridade. Então, se tem umidade e pouca claridade, ele pode ser, sim, um proliferador de fungos.
12º, os fungos em geral podem causar intoxicações, pois alguns são venenosos. Sim, a gente viu que alguns cogumelos eles são comestíveis e outros são venenosos. Então, sim, algumas doenças como laringite, asma, micose e rinite, sim. A morte de um ecossistema por serem seres decompositores, não. A cura de doenças bacterianas, pois são utilizadas na produção de antibióticos, sim. A gente viu até no exercício anterior. 13º. Caraipá, papai de Ita, disse ao filho que pães e certos tipos de queijo têm algo em comum. Qual é a relação existente entre os alimentos ilustrados abaixo? Aqui eu tenho uma massa de pão e do lado eu tenho queijo. Observem que tanto um quanto o outro, tá? Eles utilizam os fungos para a produção. Exemplo, para fazer o pão, para que o pão cresça, eu preciso utilizar as leveduras, né? E em alguns tipos de queijo, como esse aí, são utilizados fungos, tá? Para poder acrescentar um valor específico do sabor daquele queijo. Página 7. 14º. Jairo, pai de Elias, observou a presença do mofo em seu quarto. O que pode ter acontecido para que esse tipo de fungo aparecesse nesse local? Para que o mofo apareça, gente, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter um local úmido, né? Que tenha algum vazamento, ou se for no teto, por exemplo, que é quando que acontece o mofo? Quando chove e tem alguma pingueira no teto, né? Acaba ocasionando aquele mofo, porque o mofo ele vai ser ocasionado pela umidade do local e também por ela ser com baixa iluminação. 15º. Elias deixou seu celular cair no chão e a tela quebrou. Quando o pegou, abriu o navegador e viu a pesquisa que havia feito sobre protozoários. Um trecho muito interessante chamou sua atenção, mas não foi possível compreender o que estava escrito, devido aos danos da tela. Vamos ajudá-lo? Reescreva o trecho no espaço abaixo, completando as palavras com as letras que faltam. Então, vejam. Aqui na tela do celular dele já dá para ler, né, que os protozoários possuem uma única célula e podem ser parasitas. Eles vivem em ambiente aquático ou úmido. Esse 16º, vocês vão encontrar no diagrama das palavras 3 doenças causadas por protozoário. Vocês vão encontrar 3 doenças e pintar. Página 8, 17º. Ajude a turma da Escola Mundo Mágico a prevenir-se contra a doença de Chagas. Enumere as etapas da contração dessa doença de acordo com a ordem que ocorre. Aí eu tenho: quando se coça o local da picada, as fezes deixadas ali pelo mosquito entram na corrente sanguínea. Aí o tripanossoma é levado até o coração, local onde se instala. Enquanto alimenta-se do sangue, o inseto elimina fezes contaminadas com protozoários tripanossoma. A doença é fatal, porém a morte só ocorre depois de muitos anos. A pessoa, enquanto dorme, é picada pelos insetos do barbeiro. Então aí vai ser de cima para baixo, tá? A pessoa, enquanto dorme, é picada pelos insetos barbeiros, é o 1. Logo depois eu vou ter o quê? Enquanto alimenta-se do sangue, o inseto elimina fezes contaminadas com o protozoário tripanossoma. E o 3 vai ser lá em cima. Quando se coça o local da picada, as fezes deixadas ali pelo mosquito entram em contato com a corrente sanguínea. Depois disso, o que vai acontecer? O tripanossomo, a segunda, tá? É levado até o coração, local onde se instala. E por fim, a doença ela é fatal, porém a morte só ocorre depois de muitos anos. Então a sequência fica 3, 4, 2, 5, 1.
Aí, você vai descrever alguma forma de prevenção da doença de Chagas. Pelo que a gente viu lá, o que é que a gente precisa fazer para evitar a doença de Chagas? Uma das formas de prevenção é trocar as casas de barro pelas casas de alvenaria, tá? Usar repelente, quando estiver, por exemplo, no local que tiver muitos insetos, utilizar roupas de manga para poder evitar. 18º. Sobre quais tipos de micro-organismos a turma está falando? Escreva na linha ao lado de cada personagem se ela está falando de um micro-organismo bom, mau ou perigoso. Aí eu tenho: alguns micro-organismos ajudam na digestão de alimentos. Então, esse aí é um micro-organismo bom. Esse micro-organismo deixa um mau cheiro nos alimentos. Então, mau. Certos micro-organismos podem matar. Perigoso, né? Bons, a primeira, maus e perigosos. Vamos para a página 9, produção de remédios e vacina. Primeiro, se o nosso corpo já possui meios de defesas naturais, por que precisamos tomar vacina? Uma resposta pessoal. Segundo, sem querer, Marina rasgou suas anotações de estudo. Vamos ajudá-la a organizá-las? A folha foi rasgada em 3 partes. Ligue-as pintando da mesma cor as frases que se completam.